Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje faremos a leitura do Informativo de Jurisprudência número 753 do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, comentado pelo professor Márcio Cavalcante, do site Dizer o Direito. Como eu já mencionei em alguns vídeos anteriores, se você ainda não conhece esse material, dá um pulinho lá no site do Dizer o Direito. É um site muito legal que traz diversas novidades jurisprudenciais sempre, todos os dias tem novidade. E ele traz os informativos de jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, comentados e de uma forma exemplificada, para facilitar o nosso estudo e a nossa compreensão. Então, se você ainda não conhece, dá um pulinho lá e baixe seu material, tá ok? Então, vamos começar aqui com o direito constitucional, falando sobre o poder executivo. A renúncia ao cargo de governador impede o recebimento de pedido de abertura de impeachment. Importante. Caso concreto. Foi formulado pedido de abertura de processo de impeachment contra o então governador de São Paulo, João Dória, imputando-lhe a suposta prática de crimes comuns e de responsabilidade. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado rejeitou o pedido por inépcia e falta de provas. Diante disso, foi impetrado mandado de segurança no Tribunal de Justiça contra esse ato do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, ALSP. O Tribunal de Justiça denegou a segurança. Ainda irresignado, o impetrante interpôs recurso ordinário ao STJ, reafirmando a tese de que a ALSP deveria instaurar o processo de impeachment. Ocorre que, antes que o recurso fosse julgado, João Dória renunciou ao cargo de governador porque pretendia disputar as eleições para presidente da República. Como ele renunciou ao cargo de governador, não se tornou mais possível que se iniciasse contra ele o processo de impeachment. É o que prevê o artigo 15 da Lei nº 1079 de 50, cumulado com o artigo 76, parágrafo único, da Lei nº 1079 de 50. Direito Civil. Prescrição. Aplica-se a prescrição quinquenal do Decreto 20.910 de 1932 às empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais, não dedicadas à exploração de atividade econômica com finalidade lucrativa e natureza concorrencial. Regra. Em regra, o prazo de prescrição quinquenal, previsto no Decreto nº 20.910 de 1932 e no Decreto-Lei nº 4.597 de 1942, não se aplica para sociedades de economia mista e empresas públicas. Exceção. Aplica-se a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910 de 1932 às empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais, não dedicadas à exploração de atividade econômica com finalidade lucrativa e natureza concorrencial. Bem de família. O terreno cuja unidade habitacional está em fase de construção, para fins de residência, está protegido pela impenhorabilidade por dívidas, por se considerar antecipadamente bem de família. Importante: a obra inacabada já se presume como residência e deve ser protegida. Para fins de proteção do bem de família, deve-se adotar uma interpretação finalística e valorativa da Lei nº 8.009 de 90, uma interpretação que leva em consideração o contexto sociocultural e econômico do país. Diante disso, o imóvel adquirido para o escopo de moradia futura, ainda que não esteja a unidade habitacional pronta, por estar em etapa preliminar de obra, sem condições para qualquer cidadão nela residir, fica excluído da constrição judicial, uma vez que a situação econômico-financeira vivenciada por boa parte da população brasileira evidencia que a etapa de construção imobiliária, muitas vezes, leva anos de árduo esforço e constante trabalho para sua concretização, para fins residenciais próprios ou para a obtenção de frutos civis voltados à subsistência e moradia em imóvel locado. Doação. Critérios jurisprudenciais para analisar a possibilidade de cancelamento das cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade instituída pelos doadores. Importante: o levantamento dos gravames é medida excepcional e a manutenção ou não das cláusulas deverá ser analisada no caso concreto. Algumas vezes, por exemplo,
A manutenção das cláusulas será a solução mais aconselhável, sem que isso represente afronta aos direitos fundamentais da pessoa idosa, devendo a análise, como dito, ser feita caso a caso. A possibilidade de cancelamento das cláusulas de inalienabilidade e empenhorabilidade instituída pelos doadores depende da observação de critérios jurisprudenciais. A. Inexistência de risco evidente de diminuição patrimonial dos proprietários ou de seus herdeiros, em especial, risco de prodigalidade ou de dilapidação do patrimônio. B. Manutenção do patrimônio gravado que, por causa das circunstâncias, tenha se tornado origem de um ônus financeiro maior do que os benefícios trazidos. C. Existência de real interesse das pessoas cuja própria cláusula visa proteger, trazendo-lhes melhor aproveitamento de seu patrimônio e, consequentemente, um mais alto nível de bem-estar, como é de se presumir que os instituidores das cláusulas teriam querido nessas circunstâncias. D. Ocorrência de longa passagem de tempo. E, por fim, nos casos de doação, se já sejam falecidos os doadores. Contrato de seguro. A empresa estipulante de contrato de seguro de vida coletivo possui legitimidade ativa para cobrar da seguradora caso esta se negue a pagar a indenização securitária em virtude de não enquadramento do segurado nas condições contratuais. A estipulante age apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado, agilizando o procedimento de contratação de seguro. Apesar disso, ela possui legitimidade ativa para cobrar da seguradora o cumprimento do contrato e, portanto, o pagamento da indenização em favor do segurado. Isso porque, na estipulação em favor de terceiro, tanto a estipulante quanto o beneficiário, segurado, podem exigir do promitente ou prestador de serviço o cumprimento da obrigação, artigo 436, parágrafo único do Código Civil. Assim, apesar de, em princípio, a empresa estipulante de contrato de seguro de vida coletivo não possuir legitimidade passiva em ações nas quais pleiteia-se o pagamento de indenizações securitárias, em se tratando de ação que questiona o cumprimento das obrigações firmadas entre as partes contratantes, pode ser reconhecida a legitimidade ativa da mandatária, sem prejudicar os beneficiários do segurado a fazer jus ao recebimento da indenização. Uso capião. O fato de os possuidores serem proprietários de metade do imóvel usucapiendo não faz incidir a vedação de não possuir outro imóvel urbano, contida no artigo 1240 do Código Civil. Caso hipotético. João e Pedro eram proprietários de uma casa. Cada um tinha 50% da fração ideal do imóvel. João foi executado e os seus 50% sobre o imóvel levados alienados em asta pública. Geraldo e Regina arremataram esses 50% sobre o imóvel. Como Pedro não dava muita atenção a esse imóvel, Geraldo e Regina passaram a morar na casa. Depois de mais de 5 anos residindo, eles ajuizaram a ação pedindo o reconhecimento de uso capião especial urbana, nos termos do artigo 1240 do Código Civil, que diz: aquele que possuir, como sua, área urbana de até 250 metros quadrados, por 5 anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. O juiz julgou o pedido improcedente sob o argumento de que os autores já são proprietários de 50% do imóvel. Logo, eles não teriam direito ao uso capião especial urbana, considerando que não atende à parte final do artigo 1240 do Código Civil. O STJ afirmou que havia sim direito ao uso capião. A uso capião especial urbana foi idealizada para contemplar as pessoas sem moradia própria. Por isso é que se exigiu que o indivíduo não seja proprietário de outro imóvel. Sob essa perspectiva, o fato de os autores serem proprietários de metade ideal do imóvel que pretendem usucapir não constitui impedimento de que trata o artigo 1240 do Código Civil, pois não possuem moradia própria, já que eventualmente teriam que remunerar o coproprietário, em nosso exemplo, João, para usufruir com exclusividade do bem.
Parentesco. É juridicamente possível o reconhecimento de parentesco socioafetivo entre irmãos, irmãos de criação, mesmo após a morte de um deles e ainda que não se tenha buscado o reconhecimento de filiação socioafetiva. Importante: inexiste qualquer vedação legal ao reconhecimento de fraternidade, irmandade socioafetiva, ainda que post-mortem, pois a declaração da existência de relação de parentesco de segundo grau na linha colateral é admissível no ordenamento jurídico pátrio, merecendo a apreciação do Poder Judiciário. Locação de imóveis urbanos. O artigo 54, parágrafo 2º da Lei nº 8.245, de 91, afirma que o locatário pode exigir extrajudicialmente do shopping prestação de contas a cada 60 dias. Esse prazo não tem relação com a ação de exigir contas, que pode ser proposta em até 10 anos. O prazo de 60 dias para exigir prestação de contas, previsto no artigo 54, parágrafo 2º da Lei nº 8.245, de 91, refere-se a um intervalo mínimo a ser respeitado pelo locatário para promover solicitações desta natureza e, portanto, não é decadencial. Artigo 54, parágrafo 2º. As despesas cobradas do locatário devem ser previstas em orçamento, salvo casos de urgência ou força maior, devidamente demonstradas, podendo o locatário, a cada 60 dias, por si ou entidade de classe, exigir a comprovação das mesmas. Direito do consumidor. Práticas comerciais. Não é abusiva a cláusula constante de programas de fidelidade que impede a transferência de pontos, bônus de milhagem aérea aos sucessores do cliente titular no caso de seu falecimento. Importante: o contrato de programa de fidelidade é um contrato de adesão. Vale ressaltar, contudo, que, nos contratos de adesão, não existe ilegalidade intrínseca, razão pela qual só serão declaradas abusivas e, portanto, nulas aquelas cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, que tragam desequilíbrio de direitos e obrigações típicos àquele contrato específico, que frustrem os interesses básicos das partes presentes naquele tipo de relação, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade, nos termos do artigo 51, inciso 4 do Código de Defesa do Consumidor, CDC. A adesão ao programa de fidelidade deve ser considerado como contrato unilateral e benéfico, considerando que dispensa contraprestação pecuniária do seu beneficiário e prevê responsabilidade somente ao seu instituidor. Os contratos benéficos, que por sua natureza são intuito personae, devem ser interpretados restritivamente, consoante disposto no artigo 114 do Código Civil de 2002. Direito empresarial. Propriedade industrial. Marca. Vocábulos genéricos de uso comum a que designam produtos ou serviços inseridos do segmento de atuação da empresa, bem como as cores e suas denominações, exceto se combinadas de modo peculiar e distintivo, não são registráveis como marca. Caso concreto, STJ entendeu que os elementos nominativos da marca Rosé e Bleu não alcançam distintividade suficiente para serem registrados como marca de uso exclusivo. Isso porque, além de tratarem de signos referentes a cores que não são registráveis, configuram expressão sugestiva que possui laço conotativo com a atividade comercial desempenhada pela empresa, comércio de roupas infantis. Fundamento: artigo 124, incisos 6 e 8 da Lei de Propriedade Industrial. Artigo 124. Não são registráveis como marca. Inciso 6. Sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação de serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva. Inciso 8.
cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo. Falência. A ineficácia do negócio jurídico, decretada no juízo falimentar, não impede prosseguimento da execução fiscal. Caso hipotético. Fazenda Nacional ajuizou a execução fiscal contra a empresa Alfa. A Alfa alienou seu estabelecimento empresarial para a Delta. Foi decretada a falência de Alfa e o juízo falimentar decretou a ineficácia desse negócio jurídico. Mesmo assim, o juízo da execução fiscal entendeu que houve responsabilidade tributária decorrente de sucessão empresarial e redirecionou a execução fiscal contra a Delta. O STJ considerou que a decisão foi correta. Os atos considerados ineficazes pelo juízo falimentar não produzem qualquer efeito jurídico perante a massa. Por outro lado, isso não vincula o juízo da execução fiscal. A decretação da ineficácia do negócio jurídico por parte do juízo falimentar não impede que o juízo da execução fiscal continue decidindo que houve responsabilidade tributária decorrente de sucessão empresarial. Direito processual civil. Mandado de segurança. No processo de mandado de segurança individual, não cabem honorários advocatícios, mesmo que já esteja na fase de cumprimento de sentença. No processo de mandado de segurança individual, não cabem honorários advocatícios, na esteira do disposto no artigo 25 da Lei nº 12.016 de 2009 e na súmula 105 do STJ, não havendo ressalva à fase de cumprimento de sentença. O cumprimento de uma sentença de mandado de segurança configura mero incidente, visando ao acertamento da ordem judicial concessiva da segurança, não havendo a formação de processo de conhecimento autônomo, de modo que não há como se afastar a incidência do artigo 25 da Lei nº 12.016 de 2009. Execução fiscal. A ineficácia do negócio jurídico decretada no juízo falimentar não impede prosseguimento da execução fiscal. Caso hipotético. Fazenda Nacional ajuizou a execução fiscal contra a empresa Alfa. A Alfa alienou seu estabelecimento empresarial para a Delta. Foi decretada a falência de Alfa e o juízo falimentar decretou a ineficácia desse negócio jurídico. Mesmo assim, o juízo da execução fiscal entendeu que houve responsabilidade tributária decorrente de sucessão empresarial e redirecionou a execução fiscal contra a Delta. O STJ considerou que a decisão foi correta. Os atos considerados ineficazes pelo juízo falimentar não produzem qualquer efeito jurídico perante a massa. Por outro lado, isso não vincula o juízo da execução fiscal. A decretação da ineficácia do negócio jurídico por parte do juízo falimentar não impede que o juízo da execução fiscal continue decidindo que houve responsabilidade tributária decorrente de sucessão empresarial. Bom, pessoal, um comentário bem breve aqui sobre esse julgado. Como vocês puderam perceber, já é a segunda vez que nós o lemos. Por que isso acontece? Como eu mencionei já em alguns vídeos anteriores, por vezes, o site Dizer o Direito, a fim de aprimorar o nosso estudo e contribuir com quem está estudando um ramo do direito, sim, e outro não está estudando outro ramo, o que ele faz? Ele pega um julgado que tem a ver, por exemplo, aqui, com o direito empresarial e com o direito processual civil e coloca em ambos os ramos. Como vimos ali quando lemos sobre direito empresarial, vimos esse julgado. E agora que lemos sobre direito processual civil, estamos vendo novamente o mesmo julgado. Mas, entretanto, ainda que aqui seja uma repetição, aqui foi uma repetição total do julgado, né? É importante estudar uma segunda vez. Por quê? Tanto para sua fixação, quanto porque em determinados casos, como acontece às vezes, né, com direito penal e direito processual penal, às vezes vamos dizer, tem algum detalhe a mais de direito processual penal, alguma coisa a mais, então ele é trazido de uma forma mais detalhada no ramo a que tem maior pertinência. Então, às vezes, se você viu um julgado e depois viu ele de novo, não deixe de estudá-lo, porque pode ser que no outro ramo em que ele foi trazido tenha algum acréscimo a mais, tá ok? Nesse caso aqui, não foi trazido nenhum acréscimo, mas por vezes acontece. Já vi muitas vezes, como eu mencionei aqui, em direito penal e processual penal. Então, vale a pena sempre estudar o informativo inteiro, tá ok? Então, vamos seguir aqui com o direito penal. Crimes contra a ordem tributária.
Lei número 8.137 de 90. O dolo de não recolher o tributo, de maneira genérica, não é suficiente para preencher o tipo subjetivo do crime de sonegação fiscal. Artigo 2º, inciso 2, da Lei nº 8.137 de 90. Importante. Caso concreto. O acusado, na condição de proprietário e administrador da empresa, deixou de efetuar, no prazo legal, o recolhimento de ICMS cobrado de consumidores, locupletando-se ilicitamente mediante esse tipo de apropriação de valores e em prejuízo do Estado, conforme declarado pelo sujeito passivo da obrigação nas DIMES, nos meses de março, maio, julho, outubro e dezembro de 2012 e dezembro de 2013. A conduta acima descrita seria típica pelo seu aspecto formal. Contudo, o STJ afirmou o entendimento de ser necessário, para a condenação, a demonstração da contumácia e do dolo de apropriação, circunstâncias não presentes neste caso concreto. Há de se levar em consideração o dolo com a imprescindível consideração do elemento subjetivo especial de sonegar, qual seja a vontade de se apropriar dos valores retidos, omitindo o cumprimento do dever tributário com a intenção de não os recolher. O dolo de não recolher o tributo de maneira genérica não é suficiente para preencher o tipo subjetivo do artigo 2º, inciso 2, da Lei nº 8.137 de 90. É necessária a presença de uma vontade de apropriação fraudulenta dos valores do fisco, para materializar o elemento subjetivo especial do tipo em comento. Esse ânimo manifesta-se pelo ardil de omitir e ou alterar os valores devidos e se exclui com a devida declaração da espécie tributária junto aos órgãos de administração fiscal. O não pagamento do tributo por 6 meses aleatórios não é circunstância suficiente para demonstrar a contumácia nem o dolo de apropriação, ou seja, não se identifica em tais condutas haver sido a sonegação fiscal o recurso usado pelo empresário para financiar a continuidade da atividade em benefício próprio, em detrimento da arrecadação tributária. Estatuto do Desarmamento. É a típica conduta de colecionador, com registro para a prática desportiva e guia de tráfego, que se dirige ao clube de tiro sem portar consigo a guia de trânsito da arma de fogo. Importante. A acusação imputou ao paciente o crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826 de 2003, o Estatuto do Desarmamento, em virtude de o agente estar transportando uma arma de fogo de uso permitido, sem portar a necessária guia de tráfego no momento da abordagem. Todavia, não é possível a imputação de uma conduta como típica sem analisar a proporcionalidade entre o fato e a respectiva sanção penal. O acusado possuía o certificado de registro para a prática de tiro desportivo, bem como a guia de tráfego para transportar a arma até o clube de tiros, e o Ministério Público ofereceu a denúncia apenas por ter o agente se olvidado de carregar consigo a referida guia, quando se deslocava da sua residência para o clube. Dessa forma, conclui-se que a tipificação dessa conduta como crime ofende ao princípio da proporcionalidade e deve ser repelida, por não encontrar abrigo no direito moderno penal. A simples ausência de cumprimento de uma formalidade não pode fazer com que o agente possa ser considerado criminoso, até porque ele é colecionador de armas e não praticou nenhum ato que pudesse colocar em risco a incolumidade de terceiros, pois a sua conduta não pode ser considerada ilícito penal. Lei de drogas. O fato de flagrante de tráfico de drogas ter ocorrido em comunidade apontada como local dominado por facção criminosa, por si só, não permite presumir que o réu era associado à referida facção. Importante. Caso concreto. Alexandre e Gilson foram presos em flagrante em uma operação policial na comunidade Nova Holanda, região que, segundo a polícia, é dominada pelo Comando Vermelho. Os dois foram presos em flagrante porque os policiais os encontraram com cocaína e petrechos para endolação. Alexandre e Gilson foram condenados por tráfico de drogas e também por associação para o tráfico, artigo 35 da Lei de Drogas. O argumento para eles terem sido condenados por associação
foi o fato de que é notória a existência de uma facção criminosa naquela comunidade e que não seria possível que os acusados estivessem ali sem prévia associação com os demais integrantes dessa facção. O STJ não concordou com o argumento e absolveu os réus pelo delito do artigo 35 da Lei de Drogas. O fato de o flagrante do delito de tráfico de drogas ter ocorrido em comunidade apontada como local dominado por facção criminosa, por si só, não permite presumir que os réus eram associados, de forma estável e permanente, à referida facção, sob pena de se validar a adoção de uma seleção criminalizante norteada pelo critério espacial e de se inverter o ônus probatório, atribuindo prova diabólica de fato negativo à defesa. Direito processual penal. Prisão. Advogado pode ficar em cela individual no presídio, desde que asseguradas as condições mínimas de salubridade e dignidade humanas. Importante. Caso adaptado. João foi preso preventivamente. A defesa impetrou habeas corpus, alegando constrangimento ilegal pelo fato de ele ser advogado e, a despeito disso, se encontrar custodiado em cela comum. Argumentou que, diante disso, estaria sendo violado o artigo 7º, inciso 5, da Lei nº 8.906, de 94. O TJ, Tribunal de Justiça de São Paulo, denegou a ordem ao argumento de que o paciente está custodiado em cela distinta dos demais integrantes da massa carcerária. Portanto, embora não esteja recolhido propriamente em sala de estado maior, condições que lhe são equivalentes estão sendo respeitadas. O STJ manteve a decisão do TJ. Estando o advogado em cela individual, sem registro de eventual inobservância das condições mínimas de salubridade e dignidade humanas, separado dos outros presos e sem o rigor e a insalubridade do cárcere comum, não há falar em constrangimento ilegal em razão das instalações em que ele se encontra recolhido. Bom, pessoal, terminamos aqui o nosso informativo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem aí o seu like, por favor, para ajudar o canal e também deixar um feedback positivo. Compartilhem também esse vídeo com outros estudantes, comentem outros conteúdos que gostariam de ver aqui no canal e se ainda não é inscrito, se inscreve e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos, seja de informativos, leis, súmulas e muito mais conteúdos para vocês, tá ok? Muito obrigada então e até a próxima!